Daiane, eu tenho 42 anos. Esse ano faço 17 anos de Justiça Federal. E eu entrei, a minha primeira lotação foi em União da Vitória, que eu entrei em novembro de 2008. Quando eu entrei, a vara de União da Vitória acho que tinha uns 3 anos e pouquinho. Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu tinha passado em vários concursos da Justiça Federal no país. Então tinha passado para Goiás, para São Paulo, para o Nordeste e para cá. Aí eu estava com um bebê pequeno e meu marido e eu na época queríamos vir morar no Paraná. Então nós escolhemos União da Vitória. E fomos para a União da Vitória, eu fiquei em 3º lugar lá na classificação. Chamaram a Alessandra, que está lá até hoje, né? E a Geisa, que era da Bahia. E a Geisa foi a primeira colocada, acho que geral, do concurso, enfim. Também foi para a União da Vitória. Então elas assumiram em 2007 e eu assumi em 2008. E para mim foi ótimo, porque em 2007 eu estava grávida e aí eu vim fazer a prova, eu já estava com 9 meses de gravidez quase, quando eu vim fazer a prova prática, né? Que naquela época tinha prova de datilografia, digitação. E aí eu dei graças a Deus que demorou um ano para me chamar, porque foi um ano que eu fiquei com meu bebê. Então, quando eu assumi lá, o Murilo, eu assumi no dia 17 de novembro, o Murilo completou um ano no dia 19 de novembro. Então foi um período ótimo. E eu fiquei muito feliz, eu lembro que eu estava muito feliz lá em União da Vitória. E eu estava vindo de Goiás, porque meu marido é da Justiça Eleitoral, né? Meu ex-marido é da Justiça Eleitoral. E ele estava lotado em Goiás, então eu assumi aqui e começou aquele processo dele pedir transferência para vir para o Paraná, enfim, que ele conseguiu também um ano depois. E aí, nisso, eu fui morar em União da Vitória e eu não conhecia ninguém, eu não conhecia nada. Eu estava há 3 anos sem trabalhar, porque quando eu me casei, eu parei de trabalhar para ir para Goiás, enfim. E eu lembro que eu ficava, eu vou entrar na justiça, eu vou ficar batendo carimbo, eu ficava pensando nisso. E foi mais ou menos isso no começo, né? A gente numerava os processos, batia carimbo. Eu lembro que eu achava o máximo, assim, porque o pessoal lá era muito amigo. Era uma cidade pequena, então todo mundo se frequentava e logo eu me aproximei do Ricardo, que está lá até hoje também. E aí o Ricardo convidava a gente para os churrascos na chácara dele. E eu acho que os churrascos do Ricardo eram sempre o ponto de integração. Você chegou em União da Vitória, você foi convidada para um churrasco na casa do Ricardo, você está integrada à equipe. E foi muito legal, assim, foi um ano que eu passei lá, porque logo que eu cheguei, deu uns 3 meses, eu descobri que eu estava grávida de novo. E aí eu tive uma gravidez muito difícil, porque eu estava sozinha em União, né? E o Rafael estava na época em Goiás ainda, então ele ia, voltava. E aí o meu bebê nasceu quando eu estava grávida de 6 meses. E aí nasceu prematuro, enfim. Então eu trabalhei efetivamente em União da Vitória 9 meses. E aí logo eu saí em licença maternidade. E como o Vicente nasceu com uma condição muito precária, né, muito rara, 6 meses, prematuro extremo, ele tinha alguns problemas na época, problemas de formação mesmo. E aí eu consegui, a Beth, a diretora ainda lá, né, a Beth me orientou, me ajudou para que eu pedisse uma remoção para Curitiba, para que ele pudesse fazer os tratamentos dele, né, e aí eu pedi remoção para Curitiba. E eu vim para Curitiba, então, em abril de 2010. Então, terminou a minha licença maternidade, eu já estava lotada aqui. Mas o que eu lembro de União da Vitória foi uma época muito boa da minha vida, apesar de todas as dificuldades, sabe? Mas porque eu sempre quis trabalhar na justiça. E aí, quando eu cheguei lá, eu pensei, nossa, eu consegui, estou na justiça, né? E aí eu falei, agora eu só tenho que, me dedicar para que um dia, sei lá, daqui uns anos, porque remoção naquela época era muito difícil, né?
para que eu conseguisse vir para Curitiba, ou até conseguir a remoção nacional, né? Que aí eu podia me juntar com o meu marido na época. Então, o que eu lembro foi isso, assim, que foi uma época muito boa e que eu estava realizando um sonho, sabe? Que era trabalhar na Justiça Federal. Mas também foi uma época que me obrigou a crescer bastante, assim, porque eu não sabia nada da Justiça. Eu tinha feito estágio na Justiça em São Paulo. Então, quando eu era ainda do ensino médio. E aí eu lembro que eu me apaixonei pela Justiça em São Paulo. Só que uma coisa é você ter 16 anos e ser o mascotinho, né? O mascotinho da Justiça. E outra coisa é você ser uma servidora, né? Então, foi uma época que eu aprendi bastante. Eu gostava muito, assim, das pessoas de União, sabe? Gostava muito do Ricardo, gosto até hoje. O Ricardo, o Anderson, o Wagner, o Dalton. O Dalton me dava muita bronca, mas... o Dalton me dava muita bronca, mas o Dalton também, ele sabia tudo, assim, então... Era uma bronca, mas que você sabia que, tipo, que ele estava te ensinando para você do bem, né? Uma bronca do bem. Aí eu fiquei muito amiga da Vivian, na época, que depois veio para Curitiba. E da Geisa, que era a servidora que veio de Minas, ela era de Minas. E ela era de Patinga, minha família era de Valadares, então são duas cidades vizinhas, assim. E a gente passava o tempo inteiro juntas. Ela tinha um filho... da idade um pouco mais velho que o Murilo, na época, o filho dela tinha 4 anos, e ela estava lá sozinha também. Aí foi a mãe dela para lá, para ajudar com o filho, e aí eu lembro que a gente se aproximou tanto que quando nasceu o meu segundo filho, o Murilo, na época, né, pequenininho ainda, falou, tem que chamar Bibicente, que é o nome do filho da Geisa, então meu Vicente chama Vicente por conta do nome do filho da Geisa. E a Geisa depois conseguiu a remoção nacional, ela foi para Bahia inicialmente, aí ela fez faculdade de Direito, que ela era formada em História, fez faculdade de Direito e passou no concurso, hoje ela está em Minas, ó. Então ela está em Ipatinga agora, enfim. E foi isso, assim, União da Vitória me deu eu tenho um filho de União da Vitória, eu tenho amigos até hoje que são da época de União da Vitória, e eu sempre, sei lá, sempre que eu os encontro nos cursos, alguma coisa, a Beth, uma querida, a doutora Graziella também, eu sempre me penso assim, ó, só, que legal, cara, que legal que União da Vitória tem tanta gente boa, e é por isso que União da Vitória é o que é, né? Quem está lá e conseguiu se estabelecer não sai mais, né? Porque basicamente é uma família que tem ali, né? Então acho que todo mundo que trabalhou, que passou por lá, tem um carinho muito grande pelo tempo que passou. A Janice também. Então eu queria mandar um beijo, então agradecer pelo tempo que eu passei aí com vocês, pela amizade que a gente mantém até hoje, e um beijo bem grande para todo mundo, mas um beijo especial para o Ricardo, que eu amo o Ricardo muito. É isso.